Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem, terceiro ano? Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nós estudaremos medidas, ou seja, a continuação da aula passada. Então acompanhe aqui na rotina de hoje. Tá vendo? A unidade 23, porque é a mesma unidade, o mesmo capítulo, que inicia lá na página 179, mas nós já trabalhamos, já estudamos todas essas. Então, hoje nós começamos daqui, ó. Animais ameaçados de extinção, na página 186. Atividade 2, páginas 187 e 188. Exercícios 2 e 3, na página 190. E também, olha, porque algumas atividades da tarefa nós faremos durante a videoaula. Mas vai ter tarefa, professora? Sim. Aqui, ó, o exercício 4 fica para vocês de tarefa lá na página 191. Ok? Então, vamos lá. Abram lá na página 186 e acompanhem a leitura comigo. Animais ameaçados de extinção. Só nesse título já dá para saber, né, sobre o resto do texto. Vocês estão estudando, né, também ciências, esse mesmo tema. Então, vamos lá. No zoológico visitado pela turma de Luan, eles puderam conhecer diversos animais, ou seja, vários tipos, inclusive os ameaçados de extinção, que são acolhidos para que a sua espécie seja preservada. Então, os biólogos, né, e os outros profissionais que cuidam desses animais, eles têm todo o cuidado para que eles não entrem em extinção, né, e eles consigam ter vários filhotes para continuar existindo na natureza. Se você fosse a um zoológico, agora nós não podemos visitar o zoológico, né? Mesmo que os animais não peguem a Covid-19, mas nós não podemos gerar aglomeração, certo? Mas se você fosse, que animais ameaçados de extinção, dentre os que aparecem nas imagens abaixo, você gostaria de conhecer? E que imagens são essas? Olha aqui, o elefante asiático, leopardo persa e o pato mergulhão. Lá na página 186 aparece, olha. Então, olha bem as características de cada um, né? E cada um tem a sua beleza e a sua importância na natureza. Tudo bem? Na página 187, atividade 2. Então, aqui, eu vou fazer a leitura com vocês e vou explicar como nós faremos, tá? Olha lá. Vamos fazer uma pesquisa para saber quais animais os meninos e as meninas da sua turma mais gostariam de conhecer. Será que era o pato mergulhão, o elefante ou o leopardo? Só que como nós não estamos na escola nesse momento, não dá, né? Não tem possibilidade de fazer essa pesquisa. Então, a professora Roberta vai utilizar uma pesquisa que nós fizemos na sala do ano passado, tudo bem? E como funciona isso? Cada aluno votou, então teve uma votação na sala de aula para decidir. Então, cada um tinha direito a um voto. Será que você ia escolher conhecer o elefante asiático? Ou o leopardo? Ou o pato mergulhão? Então, essa foi a pesquisa, certo? E depois, você copiará os dados em uma tabela e construirá um gráfico de barras múltiplas. Então, são atividades que nós faremos juntos aqui nessa videoaula. Olha lá, o gráfico de barras múltiplas, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de terminar essa leitura. Vocês estão vendo essas barrinhas aqui, ó? Aqui, e aqui tem mais uma, outra e outra. Se ela estivesse virada ao contrário, assim, ó, em pé, na vertical, seria coluna, tá? Então, seria gráfico de colunas. Mas como ele está deitadinho aqui, ó, no sentido horizontal, ele tem o nome de gráfico de barras. Então, eu não posso chamar isso aqui de colunas, tá bom? Somente se tivesse em pé na vertical. O gráfico de barras múltiplas tem duas ou mais barras. Então, múltipla significa várias, né? Eu não posso ter no gráfico de barras múltiplas só uma barra, porque múltipla significa várias, tá? Como se houvesse dois gráficos em um só. Então, eu estou considerando duas coisas no mesmo gráfico. Veja este exemplo. Observe as legendas para entender os dados das barras. Então, no gráfico nós temos aqui, ó, o título,
consumo diário de frutas e doces do aluno Edgar do terceiro D. O gráfico, ele tem alguns elementos muito importantes, né? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó, em pezinha? É o eixo. E qual o nome desse eixo? Depende de cada atividade, ele vai receber um nome. Nesse caso aqui, ó, esse eixo vertical, em pezinho, recebe o nome dias da semana. Então, o que vai aparecer aqui? Os dias da semana. Olha lá, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, certo? Tem outro eixo? Sim, nós temos esse eixo aqui, ó, da quantidade. Deixa eu virar para cá, ó, quantidade, tá vendo? É o eixo horizontal. E ele marca a quantidade. Então, eu começo aqui do zero. Tá vendo que o zero é bem aqui onde cruza o eixo vertical com o horizontal? Porque ele marca o início, ou seja, nenhuma quantidade por enquanto. Aí depois vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o gráfico fosse maior, poderia continuar entre outros números, tá bom? E nós temos mais uma informação importante, que é a legenda. Ela traz uma informação aqui, ó. Nessa barrinha laranja, nós temos doces, né? Representa doces. E na barrinha roxa ou rosadinha, frutas, tá? Vocês podem reparar que todo gráfico tem uma legenda, certo? Continuando. Na página 187, 1. Registre na tabela abaixo os dados coletados sobre a preferência de animais que sua turma gostaria de conhecer. Então, assim, como nós não temos, né, a possibilidade de fazer a pesquisa em cada sala de aula, eu estou utilizando do ano passado, tá bom? E vocês vão preencher com esses dados também, certo? Então, olha lá. Quantos alunos você tinha, professora? Eu tinha 28 alunos no ano passado, ó. Então, cada um tem direito a apenas um voto. Ah, eu quero conhecer os dois, então eu vou votar 2 vezes. O voto, pessoal, é um direito, mas de uma vez só, tá bom? Olha, 12 meninos e 16 meninas, tá? Esses foram os eleitores dessa pesquisa. Então, olha lá. Quem queria conhecer elefante asiático entre os meninos, né? Eram 3, somente 3. O leopardo persa, voto dos meninos, 3. E das meninas, 5. Então, enquanto tinham 5 meninas querendo conhecer o elefante primeiro, 3 meninos queriam conhecer o elefante. Depois, 8 meninas queriam conhecer o leopardo persa, enquanto 7 meninos também queriam conhecer, né? Reparem que a quantidade de meninos, olha, é menor, tá? E o pato mergulhão, apenas 2 meninos, né, votaram para conhecê-lo, enquanto meninas foram 3, certo? Essa tabela tem os dados dos votos e nós vamos transformar essa mesma tabela num gráfico igualzinho, né? Aquele modelo que nós vimos agora há pouco, de barras múltiplas, ou seja, várias barras que trazem essas informações da tabela. Então, vamos lá, olha, na página 188, 2. Siga as orientações da professora com os dados do item 1, que é aquela tabela, construa um gráfico de barras múltiplas. Não se esqueça de registrar todos os elementos. Lembra que eu comentei com vocês? O título é o nome para esse gráfico, o nome dos eixos, né? O vertical, aquela linha em pé, e o horizontal, que é a linha deitadinha. E, por último, a legenda, né? Que geralmente, no terceiro ano, ela vem sempre com cores. Então, vamos lá. Na página 188, tem essa malha quadriculada para vocês. É muito importante vocês prestarem atenção, porque os quadradinhos são bem pequenos, tá? Então, como nós vamos começar? Olha lá, eu coloquei a minha tabela aqui só para nos auxiliar naquela pesquisa na votação, certo? Então, primeira coisa que eu preciso é o título, ou seja, o nome desse gráfico. O nome do gráfico traz a informação sobre o que eu estou tratando, sobre animais que o terceiro ano A gostaria de conhecer, certo? Então, lá em cima, vocês vão colocar esse título, tá? Pode ser com letra cursiva. Depois,
Lá na última linha, vocês podem utilizar a régua, né? E com lápis de escrever ou até mesmo lápis de colorir preto, vocês vão traçar aqui, tá vendo, ó? A linha de baixo toda e colocar uma seta, porque aqui é o nosso eixo horizontal, que vai representar o quê? Os votos. Cada um não teve direito a um voto? Aqui é o eixo dos votos, tá vendo? Depois, com a mesma régua e o lápis, vocês vão traçar essa linha aqui, ó, é a primeira do quadriculado, olha, tá vendo? E colocar uma seta que aponta para cima. O que isso significa? Que se esse gráfico tivesse mais informações aqui, essa seta continuaria, tá? E esse eixo aqui, qual vai ser o nome dele? Animal. Ou seja, quais foram os animais? Elefante asiático, leopardo persa e pato mergulhão, tá? Então, esses três são os animais que vão aparecer aqui no nosso eixo vertical. Agora, um detalhe muito importante. Com esse mesmo lápis que destaca aqui, pode ser o preto também, com auxílio da régua, vocês vão colocar assim, ó, na apostila, vai contar 2 quadradinhos, porque eles são muito pequenos, e vai traçar uma linha aqui, ó, tá vendo? E você vai fazer isso, olha lá, em todo o espaço quadriculado, olha, que nem a professora foi fazendo, tá vendo? Vai reforçando as linhas, porque elas são bem clarinhas, olha lá, para construir o nosso gráfico, certo? Aqui embaixo nós temos os votos, então começa do 0, tá? O 0 bem aqui no cantinho, porque não tem, o 0 representa nenhuma quantidade, então põe ele bem no cantinho. Você não contou 2 e traçou essa reta? Então aqui, ó, bem rente a ela, não pode colocar muito torto, hein? Ó, você vai colocar o número 1, então, que representa um voto. Depois, o 2, tá vendo, ó? Se eu passar o dedinho, fica retinho até lá em cima. Depois, o 3, tá vendo? O 4, o 5, até chegar lá no 9, certo? Então, nós já fizemos várias coisas. Colocamos o título, traçamos os eixos, colocamos a quantidade aqui de votos, né? O que está faltando ainda nesse gráfico? Aliás, ele ainda não é um gráfico, né? Nós estamos transformando os dados da tabela no gráfico. E o que falta, né, ainda para transformar no gráfico? Falta a legenda e falta completar aqui também, ó, o nome do animal e depois a quantidade de votos. Então, vamos lá. Elefante asiático. Então, aqui, ó, partindo do 0, você vai contar uma quantidade de quadradinhos e vai colocar aqui, ó, elefante asiático. Pode ser 4 quadradinhos, tá? Depois você vai contar mais outro tanto para eles não ficarem muito juntos e você não se confundir. Você vai escrever leopardo persa, certo? Qual animal que está faltando? Isso mesmo, olha lá, o pato mergulhão. Então, tá vendo, ó, os espaços, eles ficam com a mesma quantidade de quadradinhos aqui, para nós termos um gráfico bem bonito, bem correto e completo, certo? E agora, professora, próximo passo. Agora nós temos a legenda. Então, nós temos aqui, ó, azul, que vai representar o voto dos meninos, e nós temos rosa para representar o voto das meninas. Então, aqui, ó, nós temos, deixa eu virar, voto dos meninos e voto das meninas, tá? Nessa hora, eu vou olhar em colunas, olha aqui, ó, 3 que votaram no elefante, 7 no leopardo e 2 no pato, ou seja, dos meninos. E é isso que nós faremos agora, olha lá. Elefante asiático, quantos meninos votaram? 3. Então, pego o meu lápis azul e vou pintar, olha, 1, 2, 3, tá vendo? Eu seguindo aqui de baixo, olha, o eixo lá de baixo horizontal, eu preciso parar no 3, certo? Pintei a primeira barra. Agora, ainda continuando no voto dos meninos, leopardo persa. Então, olha na tabela, 7. Então, aqui eu vou pintar a minha barra, tá vendo aqui? Eu vou seguir essa linha aqui, ó, para pintar. Não posso escrever aqui, pintar lá do outro lado, eu preciso seguir. Então, ó, passo o dedinho,
leopardo persa. Quantos votos dos meninos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Aqui, ó. E o próximo, pato mergulhão. Quantos votos dos meninos? Apenas 2. Então, olha lá, ó. Vem com o meu dedinho para não me perder e vou pintar. 1, 2. Que se eu baixar aqui, ó, lá no número 2, certo? O que representa? A quantidade de votos. O gráfico facilita, né? Se a professora olhasse, ela ia saber que a preferência dos meninos foi por leopardo persas, porque é a maior barra que nós temos na cor azul. Tudo bem? Agora nós faremos a mesma coisa, só que com os votos das meninas. Olha lá. Elefante asiático, quantos votos? 5. Então, vamos pegar o rosa e vamos lá, ó. Logo acima, tá vendo? Encostadinho uma barra que representa o voto dos meninos, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 votos. Paro aqui, tá? Depois, leopardo persa. Quantas meninas gostariam de conhecer? 8 meninas. Então, logo acima da barra do votos dos meninos, nós temos a rosa agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. Certo? E agora tá faltando pato mergulhão. Olhando na tabela, 3 meninas gostariam de conhecê-lo. Então, vamos lá. Logo acima a barra que representa os votos dos meninos, faremos o das meninas. Olha, 1, 2, 3. Tá vendo, ó? 3 votos. Para que serve o gráfico? Ele traz informações para nós, só que é uma informação visual. Eu bato o olho e já falo, eles querem, a maioria dessa turma gostaria de conhecer o leopardo persa, certo? Até eu sei que vocês, de bater o olho, vocês já às vezes erram atividades porque já vai, o maior é esse, tá? Mas para nós acertarmos a atividade completa, nós precisamos fazer a leitura sempre. Olha como ficou o nosso gráfico. O de vocês também ficou assim, certo? Então, continuando. Agora, nós vamos trabalhar com questões sobre o gráfico. Então, olha lá. Coloquei ele aqui novamente para nos auxiliar nas questões, ainda na página 188, 3. Agora, vamos analisar o gráfico, né? O que é analisar? É prestar atenção em cada informação. Que animal recebeu o maior número de votos dos meninos? Aquilo que eu falei para vocês, de bater o olho lá, nós já descobrimos facilmente, né? Isso mesmo, olha, leopardo persa, que inclusive ele também recebeu mais votos das meninas, certo? Quantos votos recebeu? Então aí a gente olha aqui, ó, pode descer o dedinho para descobrir. Isso mesmo, 7 votos dos meninos. Agora B. Que animal recebeu o menor número de votos das meninas? Quando fala aqui, ó, das meninas, eu preciso me atentar apenas na cor rosa, que foi o que nós utilizamos para representar o voto das meninas. Qual é a menor barrinha rosa que nós temos lá no gráfico? Isso mesmo, né? Do pato mergulhão. E quantos votos recebeu? Olha lá. Coloca o dedinho, desce até o eixo. Isso, 3 votos. Agora C. Que animal recebeu mais votos no total? Né? A preferência dessa turma foi pelo leopardo persa, né? E por último, quantos votos recebeu? E agora? O que nós temos que fazer para descobrir? 15 votos, né? Nós temos que fazer o seguinte, olha, contar a quantidade de meninas que votaram, ou seja, 8. E a de meninos, 7. 7 mais 8, igual a 15 votos. Tudo bem? Então, se você precisar voltar depois na videoaula, não tem problema, certo? Então, vamos continuar. Olha lá. Professora, foi a tarefa, exatamente. A sua professora já corrigiu, você já estudou, já descobriu outras curiosidades sobre o hipopótamo,
Mas lembra que no início da aula eu falei que nós faríamos algumas atividades da sessão em casa aqui, né, como se fosse na nossa sala de aula? Então, nós faremos agora, lá na página 189, tarefa que vocês fizeram. Mas nós vamos precisar dessas informações também, tá? Então, lá na página 190, nós faremos o 2 e o 3. Então, vamos lá. 2. Com base no texto do item anterior, que texto é esse? É aquele texto que vocês fizeram na tarefa. Responda e complete. A. Qual o peso de 4 filhotes de hipopótamo se cada um pesa aproximadamente 25 quilogramas? Gente, ó, o filhotinho do hipopótamo, ele, né, pesa 25 quilos. Mas aqui ele já está falando o peso de um, mas a pergunta do problema é qual, ó? Qual o peso de 4 filhotes? Então, 4 filhotinhos que nós temos que contar o peso deles, de que maneira? Tudo junto. Então, vamos lá. Olha, um filhote, 25 quilogramas. E 4 filhotes, é aquilo que eu disse para vocês, nós podemos resolver assim. 25 é o peso de 1, mais 25, peso de 2, mais 25, peso de 3 filhotes, e mais 25, peso de 4 filhotes, certo? E resolver esse algoritmo, tá? Que nós vamos fazer agora aqui na lousa comigo. Mas também nós temos aquela outra operação que nós podemos fazer, né? Se eu estou repetindo aqui, olha, várias parcelas, eu estou somando várias parcelas iguais, eu posso fazer multiplicação, certo? Em vez de somar 4 vezes o 25, eu vou multiplicar o 25 por 4. Por que por 4? Porque são 4 filhotes e aqui 4 parcelas, né? O peso de cada um. Então, vamos lá comigo para a lousa? Então, vamos lá. Olha, vamos começar pela multiplicação. Então, nós temos unidade, dezena, centena. O peso de 1, 25 quilos. Mas eu estou querendo saber o quê? O peso de 4. Então, eu vou multiplicar esses 25 quilos por 4, porque eu quero saber o peso de 4 filhotes. Então, vamos lá. 4 vezes o 5, 20. Então, coloco assim, ó, o 2 lá e o 0 aqui. Depois, 4 vezes o 2. Ai, mas eu sei a tabuada do 2, então posso inverter. 2 vezes o 4. 8 mais 2, 10. Então, olha aqui. 100. 100 o quê? 100 quilogramas, porque eu estou multiplicando para descobrir o peso de 4 filhotes juntos, certo? Agora, nós faremos o quê? Nós faremos o mesmo cálculo, só que com o algoritmo da adição. Então, vamos lá. A professora vai colocar esse na vertical, porque fica mais comprido, né? Aí, no seu caderno, você vai utilizar também mais linhas para fazer a adição. Então, olha lá. Unidade, dezena, centena. O que eu vou somar mesmo? Eu vou somar o peso de 4 filhotes. Cada filhote, 25 quilogramas. Então, o 25 tem que aparecer aqui 4 vezes, olha. 25 mais 25, mais 25. Eu não preciso colocar outro sinal aqui, tá? Mais 25. Passo o traço, que agora eu vou somar tudo isso. Olha aqui. Deixa eu mudar de cor. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então, olha como eu vou colocar esse 20 aqui, olha. Certo? E agora, eu vou somar isso aqui tudo, ó. 2, 4, 6, 8, 10. 100. 100 o quê? 100 quilogramas, ou seja, o peso de 4 filhotes juntos. Deu a mesma coisa, o mesmo resultado, sim, porque nós só trocamos a estratégia, tudo bem?
Então, agora vamos colocar a resposta no nosso problema. Vamos ler novamente a pergunta. Qual o peso de 4 filhotes de hipopótamo? Então, eu posso responder agora, né? Ó, se cada um pesa aproximadamente 25 quilos, o peso de 4 filhotes é igual a 100 quilogramas, ou 100 quilos. Tranquilo. Continuando. O comprimento do corpo de um hipopótamo é de aproximadamente 5 metros, né? Então, eu vou pegar aquela corda que eu usei na aula passada. Então, lembrando a vocês que nessa corda aqui, eu tenho 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Mas aqui nesse problema, diz o seguinte, olha, nessa atividade, aproximadamente 5 metros. Então, eu preciso de 5 pedaços de corda, assim, ó. É uma medida equivalente a 5 metros, 5 pedaços de corda desse aqui, tá vendo? Porque esse aqui só tem 1 metro ou 100 centímetros. O comprimento do corpo de um hipopótamo é de aproximadamente 5 metros ou 500 centímetros. Ou seja, 1 metro igual a 100 centímetros. E para descobrir, eu fiz o quê? Uma multiplicação ou uma adição. O que eu somaria aqui? Eu somaria 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, até chegar em 5 metros. Ou eu faria 5 vezes os 100 centímetros. Vamos fazer aqui a dos centímetros, que é a multiplicação, e nós estamos na época dela? Então, vamos lá. Unidade, dezena. Então, e centena. Então, nós temos aqui que 1 metro é igual a 100 centímetros. Mas eu quero saber em 5 metros. Então, eu preciso multiplicar por 5. Então, olha aqui. 5 vezes 100. 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Então, 5 vezes o zero é zero, porque eu estou multiplicando 5 vezes coisa nenhuma. Então, é nada. Aqui, mesma coisa. 5 vezes zero, zero. E 5 vezes o 1, ou uma vez o 5, 5. Ou seja, igual a 500. 500 o quê? Olha lá. 500 centímetros, olha. Que é a mesma coisa de 5 metros. Tudo bem? Continuando. Na página 190, o exercício 3. Responda as questões. Lembra que aquelas que eu falei que nós temos que marcar o X na correta, nós precisamos fazer a leitura de todas e analisar. Que é analisar? Prestar atenção e comparando, né, com aquilo que o problema vem trazendo de informações para nós. A. Se um dente canino de um hipopótamo macho pode chegar a 3 quilogramas, olha só, gente, um dente pesa 3 quilos. O peso de 2 dentes é... Dente canino é esse pontudinho que nós temos aqui, ó. Não vou colocar a mão, né, porque a minha mão já não está tão... Ela não está desinfetada, mas esse pontudinho que nós temos aqui, ó, ele serve para rasgar os alimentos. Então, os da frente eu corto, os caninos dos ladinhos eu rasgo e os do fundo eles moem o alimento, né? O hipopótamo tem esses dentes caninos muito potentes e muito maiores porque eles têm a função de rasgar, certo? E ele pesa, olha lá, pode chegar até 3 quilos. E por que essas informações seriam utilizadas? Porque os biólogos, os paleontólogos, eles estudam todo tipo de informações, né, e vestígios para nos trazer informações que nem aqueles textos que nós utilizamos do lobo-guará e da girafa. Nós temos informações prontas, mas quem foi pesquisar, né? Então, eles precisam de todos esses detalhes. E nós estamos utilizando também esses detalhes na aula de matemática. Então, vamos fazer a leitura novamente. Se um dente canino de um hipopótamo macho pode chegar a 3 quilos, o peso de 2 dentes é... Então, olha o que diz o problema. Maior do que 6.000 gramas.
6.000 gramas é igual a 6 quilos, né? 6 quilogramas. Então, aqui, olha, 2 dentes. Se um dente pesa 3, será que 2 dentes vai pesar mais do que 6.000 gramas, ou seja, 6 quilos? Não sei. Vai pensando aí. Segunda, diz que o maior, maior do que 3.000 gramas e menor do que 4.000 gramas. Então, eu tenho aqui, olha, mais do que 3 quilos, será? E menos do que 4 quilos? Mas lembrando que são 2 dentes, cada um pesando 3 quilos, né? 3 mais 3. Então, guarda aí a informação. É de aproximadamente 6.000 gramas, ou seja, 6 quilogramas. Não tá difícil, né? Mas nós precisamos analisar tudo isso. Então, olha lá. 3 quilos, informação importante do problema, porque está trazendo o peso de cada dente, né? E lembrando que são 2, então olha lá. 3 quilos, 6.000 gramas. Mas aqui está em quilos e ali está em gramas. Ou seja, aí nós temos que voltar e lembrar que cada 1.000 gramas equivale a 1 quilograma, ou seja, 1 quilo, tá? Parece complicado, mas não é não. 4.000 gramas, ou seja, 4 quilos, porque cada 1.000 equivale a 1 quilo. Se aqui tem 4.000, 4 quilos. E 6.000 gramas, né? 6 quilos. Por quê? Porque cada 1.000 gramas equivale a 1 quilo. E lembrando que nós temos 3 quilos em cada dente. Então, olha lá, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Se fossem 2 quilos, 2.000 gramas. Mais 3 quilos igual a 3.000 gramas. E como são 2 dentes, eu vou multiplicar, né? 2 vezes 3, 6 quilos. Mas eu estou falando de gramas, então 2 dentes, 2 vezes 3.000 gramas, igual a 6.000 gramas. Então, agora nós já temos a resposta da nossa atividade, né? E esse pode chegar tem a ver com aproximadamente. O que significa isso? Olha, nós já descobrimos que a resposta é 6.000 gramas igual a 6 quilos. Só que o pode chegar quer dizer que esse dente pode crescer até ficar com peso de 3 quilos cada um, ou pode ser que ele tenha um pouquinho menos. Então, aqui, é de aproximadamente 6.000 gramas, certo? Nós sabemos que de 6.000 gramas ou 6 quilos, esses dentes não passam, mas eles podem chegar até 6.000 gramas ou 6 quilos. Então, é um tipo de problema que nós precisamos prestar atenção em todos os detalhes, olha. Certo? Agora, a B. Vamos lá. Quantos quilogramas pesam juntos? 10 dentes de um hipopótamo macho e 20 dentes de um hipopótamo fêmea. Olha lá, né? Tem diferenças? Tem, né, gente? Olha lá, 10 dentes do macho, que na natureza nós temos o macho e fêmea, e 20 dentes de um hipopótamo fêmea. Pesam juntos. Quando eu falo assim, pesam juntos, o que eu estou fazendo? Adição, né? Eu estou contando tudo junto. E aqui, o que eu estou contando junto? Peso, olha. Medida de massa. E 10 dentes de um hipopótamo macho e 20 dentes de um hipopótamo fêmea. Esses são os dados principais do nosso problema, certo? Então, olha lá. Analisando um dente de hipopótamo macho, pegando a informação daqui, do outro, nós temos a certeza de que ele pesa, né, 3 quilogramas ou até 3 quilogramas. 10 dentes, ou seja, quando eu tenho um dente só, né, do hipopótamo, 3 quilos. Mas o problema diz que tem 10. Então, eu preciso multiplicar aqui, 10 vezes 3 quilos, porque não é apenas um dente, são 10. Então, 10 vezes 3 igual a 30. 30 quilos só de dente do hipopótamo macho, certo? Continuando a análise do nosso problema. Um dente de hipopótamo fêmea pesa 1 quilo, certo? E
20 dentes de hipopótamo fêmea, porque aqui no problema fala, ó, que são 20 dentes de um hipopótamo fêmea. Então, vamos lá. 20 vezes 1 quilo, uma vez 20, 20 quilos. Então, nós temos 30 quilos de dente do macho e 20 quilos de dente de fêmea. O que nós temos que fazer? Contar tudo isso juntos. Então, 30 mais 20. Posso usar cálculo mental aqui, fazer 3 mais 2, né? Que dá 5, e acrescentar o zero. Ou colocar aqui apenas uma adição bem simples. Ou seja, quantos quilos eles pesam juntos? Olha lá. Igual a 50 quilos. 30 quilos mais 20 quilos, né? Igual a 50 quilos. Vamos fazer esse cálculo aqui, apesar dele ser bem simples, né? O que foi mais complicado nesse problema foi entender todas as informações, mas o cálculo, ele é bem simples, né? Esse cálculo do final. Vamos lá. Unidade, dezena, centena. Então, nós vamos somar o quê? Peso de dentes do hipopótamo macho, 30 quilos, mais 20 quilos de dente de hipopótamo fêmea. 0 mais 0, 0. E 3 mais 2, 5. Ou seja, 50 quilos de dente, certo? Esses dentes todos pesam junto 50 quilogramas. E agora nós temos tarefa, que é apenas o exercício 4, lá na página 191. O que vocês farão? Aparece um gráfico, né? Vocês farão a leitura do probleminha, vai analisar cada dado importante que nós aprendemos do gráfico e responder essas questões sobre as informações que esse gráfico nos traz. Vai fotografar, encaminhar para a sua professora e, se tiver dúvidas, vai tirar essa dúvida com elas. E nós ficamos por aqui. Tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.